Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservastes, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e pés. Poderia eu contar todos os meus ossos? Eles vêm e me contemplam. Reparte entre si as minhas vestes, lance sortes sobre a minha túnica, mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada, e minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me, desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendentes de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendente de Israel. Versículo 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele fez. Bíblia aberta e coração aberto, pode se assentar. Vocês ouviram a profundidade da linguagem poética de um salmo de Davi. Nós vamos abrir hoje aqui uma jornada de fé e adoração que começa hoje e, com Deus permitindo, finaliza-se em 2026. Qual jornada? Eu vou estar durante 7 domingos ministrando sobre o Deus dos Salmos. Hoje, devido ao horário, nós vamos reduzir. É uma abertura para você ter noção do que a gente vai viver juntos aqui durante esses domingos que irão passando. Mas olhe para cá. Existem pessoas que
já receberam em suas mãos, tirado de dentro de uma caixinha, um panfleto, uma caixa onde alguém tirava um versículo um para o outro? Tira um versículo para mim. E se comprava em livraria evangélica uma caixinha que continha textos bíblicos, coloridinha, e a maioria dos que saíam ali era salmos ou provérbios. Existem pessoas que, quando estão precisando de uma resposta, eles dizem assim: pastor, tira uma palavra para mim. E por muitas vezes, abrindo a Bíblia, Deus já falou com muitas pessoas assim na minha frente, dentro desse livro chamado de Livro dos Salmos. A título de informação aqui essa noite, a Bíblia, ela é composta por 66 livros. Quantos livros, gente? Quantos livros, gente? 39 desses 66 estão no Antigo Testamento, 27 estão no Novo. É uma coleção de livros, com aproximadamente 40 homens escrevendo esses 66 livros. E o maior livro da Bíblia Sagrada, dentro dessa coleção de livros, com a sua maior extensão em capítulos ou em números, que é esse caso dos Salmos, exatamente esse livro, que tem 150 salmos e 2.461 versos. Os salmos, eles são tão importantes que no Novo Testamento, olha, o livro dos Salmos está no Antigo, mas no Novo Testamento há salmos, citação de salmos, por aproximadamente 80 vezes no Novo Testamento. O próprio Jesus citou salmos no deserto, dizendo, quando tentado pelo diabo, está escrito. E ele usa também uma referência de salmos, o próprio Jesus. E eu estive orando, fazendo umas pesquisas para abrir essa jornada nossa dos salmos, de aprofundar nesse assunto. Porque quando a gente sai de casa como vocês saíram, e eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, porque a gente sabe que essa data, Renato, o mundo aí fora, alguns pararam de frente da televisão, aí é eles e os seus poréns, pararam por causa de um jogo, fizeram as suas escolhas e não vieram. Mas quem quis vir e sabe a importância de estar aqui, chegou, mesmo com o tempo fechado. Eu fico aqui maravilhado com o número de pessoas aqui hoje. Pessoas que desligaram a TV e vieram com a fé ligada para esse ambiente. Deus abençoe sua vida e sua atitude. Deus vai honrar esse passo que você deu nesse domingo. Quando a gente olha para Salmos, nós temos no livro de Salmos, em meio a 150 salmos, 15 salmos que podem ser chamados de salmos messiânicos. O que são salmos messiânicos? Ou podemos também usar uma linguagem cristocêntricos. Salmos que apontam para Cristo. Embora está no Antigo Testamento, eles vêm com um louvor como que profético, como uma profecia em canção, a falar do nosso Senhor. Exemplo, eu vou pedir a Raquel para colocar aí, Raquel. Exemplo, só para o povo ver que interessante. O Salmo de número 22 começa assim, ó: meu Deus, por que me desamparastes? Se fosse ler isso no hebraico seria: Eli, Eli, lama sabachthani.
Aí se você fosse lá no livro, coloca no telão para o povo ver que interessante. Mateus capítulo 27, versículo 46. Veja, Mateus é Novo Testamento. E alguém vai citar esse salmo na cruz do meio. E alguém vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Quem fala isso aqui é Jesus na cruz. Porque o Salmo de número 22 é um desses que está na galeria dos salmos que apontam para Cristo. Você consegue ver nesses versos do Salmo de número 22 Jesus lá na cruz. Um salmo profético que aponta para Cristo. Pode voltar aí, Raquel. E em meio a esses 150 salmos, a título de informação aqui hoje, o nome Salmos, no hebraico a pronúncia seria Terrilim, ou do grego Psalmos. O que significa Terrilim ou Psalmos ou Psalmoi? Salmo significa louvores que devem ser acompanhados por instrumentos, canções que devem ser acompanhadas por instrumentos. Em meio a 150 salmos, quem mais fez salmos desses 150, ele entendeu perfeitamente o significado de salmos, e é Davi. Alguns defendem que ele fez 74, outros defendem que ele fez 73. Eu vou ficar no número 74. 74 salmos, a autoria atribuída a Davi, o amado Davi, o filho de Jessé, o Davi, salmista. A Bíblia mostra Davi dedilhando harpa, tocando harpa, adorando ao Senhor, entoando canções ao Senhor, louvando salmos. Pastor, por que o Senhor coloca no culto de domingo os salmos que são louvor para ensino? É porque se no hebraico é Terrilim e no grego pode ser Psalmoi, as vertentes do hebraico são duas que se abrem do Terrilim: Maxkil e Lamed, que significa ensino. Ou seja, dá para aprender com essas canções, dá para aprender algo com esses louvores 150 que aqui se encontram. Eles são tão importantes que são citados no Novo Testamento. É uma referência para o povo hebreu em adoração. Era utilizado dentro do templo, utilizado na sinagoga. Ou seja, tem importância. E quando você vai aprofundar em Salmos, você vai perceber algumas coisas que cito aqui. Natureza do livro, ele é usado no culto e na adoração. Outra coisa que vos cito aqui: o que expressa o livro de Salmos? Alegria. Você vai ver aqui louvores bem alegres, mas você também vai ver em meio a 150 louvores um louvor triste. Sim, um louvor triste. Esse louvor de números 22 é alegre. Meu Deus, por que me desamparastes? Porque o Senhor está longe das minhas palavras. Eu clamo de dia e o Senhor não me ouve. Eu clamo de noite. Isso é um hino alegre? Obviamente que não. Em meio a 150 salmos, existem salmos que são celebração, gratidão. Existem salmos também que são clamor. Existem salmos que são de arrependimento. Você vê o salmista expressando e ele colocando ali naquela canção um pouco do seu testemunho, um pouco da sua dor. Para você ter noção, Davi é responsável por aproximadamente 74. Salomão escreve 2. Asaf escreve 11. Os filhos de Corá escrevem 6. Moisés faz 1. Etan e Emã faz 1. 49 salmos em meio a 150 salmos. Os autores são desconhecidos, mas deixaram esses salmos aqui, porque embora o nome deles não apareça, o processo, a escrita, ela quer ensinar alguma coisa para nós. E aí a gente sai de casa e a gente sai dessa forma. Alguns já saem assim, propósito.
Alguns usam essa expressão, ó, hoje eu vou na igreja. Outros usam essa expressão, hoje eu vou no culto. E aí a gente precisa entender algumas coisas aqui hoje. Porque nós viemos aqui para prestar um culto. Amém, gente? Mas além de prestar um culto, nós viemos aqui também para adorar ao Deus desse culto. Amém, gente? E a gente coloca no telão aqui 5 minutos antes de começar o culto, que culto não se assiste, culto se presta. Aí a gente tem que ter a informação para a gente não errar. O que é culto? Diga para alguém que está perto de você, o que é culto? Vai, gente, fala assim, você sabe o que é culto? Coloque Hebreus 10, por gentileza, no telão, 10:25 de Hebreus. Culto, ato público organizado de adoração. O que é culto? Culto é reunião. Culto é organização. Culto tem que ter liturgia, ordem, propósito e direção. Se não está organizado, não é culto. Culto tem que ser organizado. E a gente vem aqui para prestar um culto. Por que esse ambiente? Não deixamos nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Então a gente não pode deixar a nossa congregação. Isso aqui é uma congregação. E a gente se reúne aqui para prestar esse culto. Culto também é o que? Etimologia, significado, palavra culto. Culto está querendo falar de quê? De cultivar, de construir. E há uma diferença de adoração para culto. E eu deixei anotado aqui para não esquecer. Bata no peito e diga: adoração é vida. Diga: culto é reunião. Diga: adoração é contínua. Diga: culto tem dia marcado. Diga: adoração é pessoal. Culto é coletivo. Então adorar, senhoras e senhores, é um estilo de vida. Aqui é o Romanos capítulo 12, versículo 1. Adoração é se render diante de Deus, se render diante do Pai com o coração contrito, quebrantado. Adorar é se prostrar diante desse Deus. E a gente adora a Deus, gente, em espírito e em verdade. A nossa vida é um estilo de vida. A nossa vida, ela é para adorar a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você que veio prestar um culto, você tem que nesse ambiente de culto se render, se arrepender, pegar o seu coração que está quebrado, que está machucado, que está magoado, e vir diante de Deus e dizer: Deus, não está fácil, mas eu te adoro. Não tem sido fácil o meu até aqui, mas eu quero te agradecer pela minha manhã, te agradecer pela minha tarde, te agradecer pela minha noite. E nós não precisamos esperar esse culto começar para agradecer a Deus, porque se adoração é estilo de vida, quando eu amanheço, o meu obrigado, Jesus, já é uma adoração. Você já adorou a Deus hoje? Não precisa esperar o culto daqui começar para adorar, porque a nossa vida, ela já é uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que eu agradeço a Deus pelo fôlego de vida, eu já estou adorando a Ele. Quando eu agradeço a Ele pela minha família, eu já estou adorando a Ele. Quando eu agradeço a Ele pelas refeições que Ele não deixa faltar, pelo pão nosso de cada dia, eu já estou adorando a Ele. Onde estão os adoradores de Deus aqui essa? O culto, gente, ele é reunião. É por isso que a gente está aqui numa reunião. O culto, ele tem dia marcado, que é quarta, sexta e domingo. O culto, ele é coletivo. Então se a gente veio prestar um culto, a gente vai participando junto. Aí vem os louvores. E aí essa igreja aqui, ela usou
uma atualização moderna, uma projeção, um telão, mas a raiz dela é bíblica. E esse telão nada mais está aqui senão para facilitar para aqueles que não conhecem os louvores poderem adorar a Deus junto com as pessoas que estão nesse altar, e lendo, e tentando, e mexendo boca, mexendo mão, e deixando a lágrima rolar, se arrepiando, enquanto você está fazendo essa participação. Nós todos, e não um indivíduo, mas nós todos, estamos prestando um culto para Deus. Culto a gente não faz sozinho, gente. Adorar até pode, mas culto é participativo. A gente faz ele junto com a igreja. Nós temos aqui hoje, me parece que em 10 minutos eu já encerro. Nós temos o livro dos Salmos 22. E a gente vê aqui um louvor que tem uma crise aqui de quem está adorando aqui. Tem um conflito aqui dentro, que faz com que alguém que ao mesmo tempo começa a louvar, ele lembra que já orou. E lembrando ele que já orou, enquanto ele louva, passa algo em sua mente, e ele começa a suplicar por um socorro, mas a crise é tamanha que ele pensa que Deus não está ouvindo ele. Só que quem está louvando e pensando que Deus não ouve, é alguém que já falou com Deus e já foi socorrido por Deus, mas que nessa fase agora, ele pensa que Deus não está lhe ouvindo. E eu vim pregar para um grupo de pessoas aqui também, que deve estar pensando que Deus não está lhe ouvindo. E eu preciso lhe informar que o nosso Deus, ele tem ouvidos e ele ouve. Ele pode não estar te respondendo, mas ele está te ouvindo. E no momento ele pode não ter te socorrido ainda, mas a sua oração, ela não fica aqui. E tem hora que alguém pega essa crise do salmista, ou esse momento que até o próprio Jesus enfrenta ali na cruz do meio, e pensa que Deus desamparou ele, que Deus desamparou ela. Acaso pode uma mãe se esquecer do fruto do seu ventre, de forma que ela não se compadeça do seu próprio filho? Mas, diz a Bíblia, ainda que uma mãe ou que uma mulher viesse a esquecer do seu próprio filho, todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. A gente está no Salmo de número 22, mas eu entro no Salmo de número 30 e vou para o verso de número 5, onde o salmista também escreve assim: o choro, ele vai durar uma noite toda, mas não é para sempre, porque a alegria vem ao amanhecer. 2025 eu falei para várias pessoas, bati muito nessa tecla aconselhando: não existe deserto que dure para sempre. Essa fase pode estar difícil, mas ela não é eterna, vai passar. E no meio dessa fase, tenta entender o que Deus quer extrair de você. Se rende a Ele, se desarme, não vai no teu braço, não vai na tua força, mas que a sua confiança esteja em Deus. O salmista, fazendo algumas reflexões no Salmo de número 22, ele fala no verso de número 4: em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livrastes. Existem pessoas que pavimentaram esse caminho para a gente estar aqui hoje. E essas pessoas que pavimentaram esse caminho em meio a sofrimentos, deixou registrado que o nosso Deus, Ele não falha, Ele não perde batalha. O Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, o de Isaac, o de Israel. Hebreus 13 de número 8 é o versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Assim que como Ele honrou os homens da Bíblia que você lê, Ele vai honrar você, mas você precisa ter fé. Você precisa confiar, porque aqueles homens confiaram. E eles confiaram em Deus, e o Deus a quem eles depositaram confiança, está escrito aqui, livrou eles de todos os males. Aguenta só mais um pouquinho, confia. Deus está trabalhando no secreto. Diga para pelo menos 2 pessoas assim: você não está vendo, mas tem algo acontecendo.
Pelo menos para 2, vai. Você não está vendo, mas tem algo acontecendo. O de repente de Deus pode acontecer para alguém ainda essa noite, antes mesmo de você dormir. O de repente de Deus pode acontecer para você antes mesmo de chegar 2026. E para você que está fazendo esses cálculos aí, humano, e o dele é diferente do nosso. Você que está assim, agora é só para janeiro. O Deus do de repente, Ele pode surpreender amanhã pela manhã. O Deus do de repente, Ele pode se surpreender ainda essa semana. Ele não te perdeu de vista em meio a esse desespero. Lembre-se de uma coisa: você tem um Pai, você tem um Deus. Você não está sozinho, você não está sozinho. O salmista vai dizer: os touros de Bazã, os mais perigosos. Ele usa a expressão Bazã, touros de Bazã, porque é uma localização geográfica onde tinha touros treinados, terríveis e com muita força. E ele usa essa linguagem touros de Bazã para colocar uma alegoria aos seus inimigos, os comparando aos touros, dizendo: assim como os touros de Bazã me cercam, os meus opressores, os meus inimigos, eles têm me cercado. Mas não sabendo o salmista que enquanto homens cercam ele com força, existe alguém que não perde controle, existe alguém que não perde batalha, que está assistindo tudo e que não vai deixar quem é dele ser oprimido, que não vai deixar quem é dele ser morto, que não vai deixar quem é dele ser sufocado. Ele vai enviar um escape. A gente louva muito aqui. Ele vai enviar o escape. Ele vai enviar o escape. A palavra de Deus para você, porque tem muita gente me ouvindo aqui hoje angustiado, perplexo, louvando, mas com uma tristeza, com um aperto, com um sentimento como que ruim no seu coração, dizendo: eu não sei até onde mais eu vou aguentar, eu cheguei no meu limite. Ele conhece a tua estrutura e te parou nesse ambiente de culto para te apresentar os salmos e dizer: me louve, me adore, porque enquanto você vai adorando, Ele vai cuidando, enquanto você vai glorificando, Ele vai cuidando. É que esse louvor não saia dos seus lábios, que o salmo não saia do seu coração. O ser caído que luta contra nós, ele sabe a força que tem em um louvor. Você tem noção que nesse Salmo de número 22, coloca no telão, Raquel, e a gente fecha. Salmo de número 22, verso 3. Escrito está: Deus habita, gente. Deus habita. Deus habita. O que é isso? Ele está presente. Ele está presente. Ele está presente. Ele está presente. Onde? No meio dos louvores. No meio dos louvores. Pastor, está sentindo uma angústia? Coloque um hino no meio dos louvores. Pastor, não estou conseguindo orar? Coloque um louvor. Abra a tua boca, coloque um hino bem conhecido, coloque uma canção que você saiba e comece a falar com Deus. Está escrito: Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio. Estou com medo, Deus habita no meio dos louvores. Acho que não vou conseguir. Chama Deus para esse quarto, chama Deus para essa guerra. Eu não estou conseguindo orar. Louve a Ele. Salmo 150, último verso: todo ser que respira, pelo que vejo aqui, há condições em você para louvar o Senhor. Existem pessoas com tudo contra para que ele faça uma leitura e não louve e não adore. E mesmo com as suas limitações, com os seus poréns, ele se rasga, ele se rende. Como a gente cantou aqui, deixou registrado: te adorar é o que sustenta a mim de pé. Adorador não perde guerra, gente. Satanás não vai tirar essa canção dos seus lábios. Nós vamos citar vários salmos aqui. 126, verso 1. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, nossa língua de um alegre canto. Então eles cantaram: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres.
Ah, porque o que Deus irá fazer não vai ser algo pequeno. O que Ele vai fazer vai ser algo tão glorioso e tão grande que vai ficar marcado. Tão marcado que alguém poderá ver o que Deus fez e dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele, por isso ele está alegre. Grandes coisas fez o Senhor por ela, por isso ela está alegre. Curve essa cabeça só por um instante. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Apague uma das luzes. Glorificado seja o nome do Senhor. Derebarassuri que levarácia. Dereminarácia revassura. Renato, coloca aí: em ti esperarei, em ti esperarei. Trazer na arca: em ti esperarei. Toque no altar: em ti esperarei. Pai, eles não estão com a cabeça inclinada, curvada por causa de mim. Isso aqui é um ato reverente ao Senhor. Em ti nós vamos esperar, Senhor. Derebate, o revasse, que levará a súria. Meu Deus, nós queremos reverenciar a tua presença. O Senhor está no meio dos louvores, porque o Senhor desce onde tem adoradores. Nós viemos aqui, Senhor, prestar um culto, mas nós viemos também entregar uma adoração. A nossa vida é uma adoração entregue a Ti nesse altar. Elebadácia, revassura. Eu troquei minha internet para New Em Fibra. Ti esperarei. Ele vai te troca também para ver como você. Ele está ouvindo esse clamor. Ele está assistindo tudo. Isso, Renato. Escuta aí Deus ministrando, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem